Olá, esta é a assistência espiritual do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Procure estar em um ambiente tranquilo, calmo e silencioso e tenha próximo um recipiente com água, que será magnetizada após a preleção de hoje. Começaremos em instantes. Busque se manter tranquilo, tranquila e com um pensamento no Mestre Jesus. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais este conteúdo aqui no canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Confira aqui na descrição desse vídeo a nossa localização e todos os demais detalhes de nossas assistências espirituais, cursos e demais conteúdos realizados de forma 100% presencial e todos os sábados, quintas e domingos com novos vídeos aqui no nosso canal. Antes de refletirmos sobre o tema de hoje, vamos juntos nos preparar. Convido a todos a já deixar reservado aquele tradicional recipiente com água que será fluidificado ao final de nossa reflexão de hoje. Assim, vamos todos fechando os nossos olhos e praticando uma respiração mais tranquila e serena, para que juntos possamos nos acalmar, tranquilizando o nosso coração, a nossa mente e o nosso corpo. Assim, podemos sentir a sintonia fraterna com o nosso querido anjo de guarda, esse amigo de todas as horas, que em todos os momentos nos protege, nos instrui, nos fortalece. Através deste irmão, nós nos ligamos também aos demais benfeitores espirituais, que estão conosco onde quer que estejamos. E com esses irmãos, nos elevamos pelo nosso pensamento até a esfera azul de Maria de Nazaré, nossa meiga e doce mãe. Maria nos envolve com o seu abraço fraterno, com o seu toque carinhoso em nosso coração, nos tranquiliza por completo e nos eleva até a esfera crística de Jesus, o nosso amigo, o nosso modelo e o nosso mestre. Diante de Jesus, agradecemos por todas as chuvas de bênçãos que desprende a nós enquanto caminhamos sobre a terra. É contigo, irmão, que nos elevamos até as esferas mais altas onde habita o nosso Pai. Com Deus, agradecemos a todas as oportunidades que Ele nos proporciona de crescimento espiritual. E a mais esta oportunidade de reunião em seu nome, onde juntos rogamos: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo e qualquer mal. Que assim seja, graças a Deus. Poucos sabem, mas no último dia 21 de janeiro se comemora o Dia Mundial da Religião. Criado em meio ao século XX, esse dia especificadamente tem a intenção de mobilizar a todos os religiosos ou não
independente de suas crenças ou dos caminhos percorridos para as vossas práticas, da importância, acima de tudo, de se respeitar o próximo. Respeitando-se os meios na qual aquele próximo se utiliza na busca de se elevar, de se aproximar e de se religar ao seu divino. Nós sabemos, hoje em dia existem diversas religiões, especificadamente aqui no Brasil, que sempre foi historicamente um país muito religioso, muito devotado às crenças divinas. Essa pluralidade, agora com a internet, com as redes sociais, está cada vez mais pluralizada e cada vez mais nítida. Aliás, nem precisa muito da internet. Basta nós vasculharmos um pouco os nossos canais de televisão, além da TV aberta, que nós iremos reparar que existem muito conteúdo dedicados 24 horas por dia às práticas religiosas. Há de se dizer que em toda a história da humanidade houveram, e tal como ainda existem, muitas crenças diferentes, baseadas muitas vezes nas culturas do local, nas gerações que se seguem. Os primeiros escritos religiosos datam desde 1000 anos antes de Jesus. As primeiras manifestações na qual os historiadores pesquisam, estudam no sentido religioso da humanidade, datam ainda de uma maneira mais antiga, cerca de 10.000 anos antes de Cristo. Então, obviamente, esse sentimento, essa devoção da humanidade, do homem especificadamente, ao divino, ao sagrado, vem desde muito antes de Jesus. E até hoje, se toda a história da humanidade for apagada, certamente a religião ela vai se sobressair. Porque faz parte da nossa consciência, faz parte do nosso intelecto, seja ele evoluído ou não, dedicarmos um pouco de nossa existência a justamente aquilo que nós não podemos ver, aquilo que nós não detemos todo o conhecimento, que muitas vezes é a vida após a morte, para a devoção. E muitas das religiões ainda sim se dedicam à devoção. A devoção nada mais é do que justamente nós sacrificarmos algo para o divino, para o sagrado, para Deus. Seja uma crença monoteísta, ou seja, que acredita num Deus único, ou politeísta, que acredita em vários deuses, a devoção é uma das características mais primitivas e primárias da manifestação daquela religião. Todos nós sabemos que na antiguidade haviam os sacrifícios humanos, os sacrifícios animais, que perduram até hoje. Bastava ir a um altar de sacrifício, praticar ali um ato, muitas vezes ali um ato de provocar a morte do outro e oferecer aquela vida para a divindade, que muitos acreditavam que seriam ali dignos de receber as benfeitorias que aquela divindade tinha a oferecer. Muitas vezes essas benfeitorias bastavam em o sol retornar no dia seguinte, em uma plantação ter uma colheita muito forte, muito grande, muito proveitosa, a chuva na qual naqueles tempos antigos tampouco poderia ser prevista e assim por diante. Depois, com a evolução humana, os sacrifícios humanos diminuíram. Eles ainda podem, infelizmente, ainda existirem, mas as notícias sobre eles notoriamente decaíram ao longo da história. Hoje em dia, muitas religiões praticam o sacrifício financeiro, onde muitos dos fiéis doam um determinado valor para receber justamente as benfeitorias prometidas por aquela crença. Outras dedicam-se a sacrifício do tempo,
em que você precisa se dedicar a uma reza, a uma prática religiosa por determinado tempo. Aliás, não só você, mas também as famílias, os amigos, toda a sociedade, para que aquele país, aquela cultura, aquele local também seja benfeitor de todas as dádivas que aquela divindade oferece. Uma coisa muito comum em meio à nossa sociedade contemporânea é que somos muito competitivos. Então é normal nós sempre colocarmos uma religião melhor do que a outra. Se nós preferimos uma, necessariamente nós deterioramos de alguma forma a outra, colocando sempre uma por cima e a outra por baixo. Mas não é assim que deve ser. Afinal, tudo existe no planeta, na natureza em geral, no universo, por uma razão. Se nós primariamente temos certeza, e se você aqui acompanha o nosso canal sabe que nós temos absoluta certeza que existe um Deus, uma inteligência suprema, realmente uma divindade que gerencia, que organiza, que providencia tudo aquilo que conhecemos, nós sabemos que tudo existe necessariamente por um motivo. Até as religiões mais primitivas, aquelas que justamente praticavam com uma maior frequência, regularidade, os sacrifícios, que hoje nós percebemos que são práticas bárbaras, existiram por um motivo. Falamos isso porque é muito comum nós estarmos em um meio religioso em que é proclamado ali um certo preconceito, algo que deprecia as demais religiões. Quem aí, afinal de contas, já não ouviu o termo macumba, magia negra, que determinada crença, que determinada religião pratica isso ou aquilo no sentido de prejudicar o outro, no sentido de estar influenciada pelo demônio, por um espírito maligno? Quem não ouviu histórias, por exemplo, de que certas pessoas que foram em determinadas práticas, conviveram ali com determinados religiosos, com religiões praticando ali as crenças que eram determinadas no meio daquela religião, no meio daquela fé, que foram amaldiçoadas ou que amaldiçoaram outros? Isso é muito comum ainda. Portanto, isso só reforça a necessidade de nós falarmos, refletirmos sobre a harmonia entre todas as religiões. Porque se uma religião existe independente de seu tempo, de sua história, de sua tradição, é porque Deus ali o quis. É porque ali ela vai desempenhar a sua função, seja em meio à sociedade, a um país, ao mundo ou a uma pessoa. Lembramos que religião significa religare, que é justamente a religação com o que é sagrado, com o Criador, seja ele ainda considerado um ou muitos. Mas, acima de tudo, a religião é aquela elevação individual. Então, pouco importa a crença, a religião na qual nós seguimos. Muitas das vezes, nós seguimos uma que não é tão pouco divulgada, que não é aquela que domina aí que não está na boca do povo, tão pouco é conhecida, mas se aquela religião especificadamente, ela nos eleva, ela nos faz transcender justamente o que o corpo, os olhos podem ver, os nossos sentidos físicos sentem, talvez ali esteja o nosso caminho. E o Espiritismo no meio disso? Bom, o Espiritismo ele vem pregar a fé raciocinada, uma religião baseada na razão, no raciocínio. Para entender melhor isso, basta nós refletirmos sobre os exemplos que temos ao longo da história da humanidade, em que lugares considerados sagrados, em que ambientes onde ali foi praticado algum ato milagroso, algo sobrenatural, foi ali de certa forma saqueada pelos homens ao longo da história. Templos sagrados,
ambientes naturais que antes eram tidos como paradisíacos, que foram ali deturpados, que foram ali transformados pelo homem, poluídos muitas vezes, no sentido de cada indivíduo ir lá e resgatar algo para si, numa visão individual. Por exemplo, a água cristalina de um determinado monte que foi ali observada que cura, através da cura, da melhora de alguns que a beberam. Logo, um povo todo vai lá e começa a recolher aquela água no sentido de precaver as suas doenças, no sentido de beneficiar aqueles que lhes são próximos. E com todo mundo pegando aquela água, a água seca. O rio, a nascente seca. Logo, a natureza foi prejudicada justamente por causa da crença. Ou seja, uma fé cega, uma fé sem razão. Dizemos isso porque, se Deus é de toda bondade e onipresente, por que ele haveria de beneficiar através daquela água apenas aqueles que detêm o conhecimento de que ela é milagrosa? E aqueles que porventura moram longe, que não têm acesso a esse líquido? E aqueles, por exemplo, que não tiveram a oportunidade de presenciar esses tais milagres para se beneficiar dessa água? Eles ficaram ao relento? O Deus de todo amor não olhou para eles? Logo, a razão vem nos dizer de que Deus não deposita justamente as suas benfeitorias, os seus milagres em objetos materiais, ou até objetos da natureza, como nesse exemplo que demos do rio. Deus é justiça. E se um dos fundamentos principais da doutrina espírita é sobre evolução, é baseado na evolução do nosso intelecto, da nossa inteligência e principalmente na nossa observação no meio em que vivemos, que a fé também deve evoluir. Assim, tudo o que foi ditado pelos espíritos e consolidado por Allan Kardec e seus parceiros é fruto profundo de nosso estudo. Saber que muitas vezes as curas das nossas doenças, sejam elas físicas ou espirituais, habitam dentro de nós, não nos ambientes externos. Nós temos o poder de transformar um ambiente, algum lugar turbulento, em pacífico, assim como o contrário. Então, a ideia de que se amparar em objetos físicos, de praticar algum ato físico como sacrifícios para se alcançar as dádivas de Deus, já não mais nos servem. Serviram-nos aos nossos ancestrais, aos nossos antepassados, foram úteis naquele momento, mas agora não mais. Então nós percebemos, com tranquilidade, com calma, de que as religiões, até então, servem para nos balizar, para nos condicionar a uma regra de boa convivência, saindo da barbárie e chegando até uma convivência em sociedade, em que cada vez mais deixamos de pensar e de privilegiar o nosso para privilegiar os nossos. Independente daqueles na qual temos uma convivência mais restrita, um sentimento mais fraterno, nós percebemos que ao longo de nossa história, a nossa missão é aumentar cada vez mais o alcance da nossa melhor versão. E o Espiritismo vem, neste tempo atual, para cada vez mais nos elevar, nos fazer entender o meio em que vivemos e os benefícios de nossa reforma íntima, de nossa reforma espiritual. Isso de maneira alguma coloca o Espiritismo como sendo melhor ou pior do que outras religiões, pois todas são necessárias. E com esse pensamento, nós deixamos justamente de equiparar umas às outras, sabendo que todas podem ser aproveitadas da melhor maneira. Todas as crenças, desde que direcionadas para a nossa melhora interior, para o bem, são necessárias. Então que possamos refletir sobre esse Dia Mundial da Religião, de que todo o que o Criador cria é útil, é necessário, é imprescindível para o nosso crescimento, e que
Essa certeza em nós derruba definitivamente qualquer tipo de preconceito. Vamos nos amar, vamos nos respeitar. Saber que fazer ao outro aquilo que gostaríamos que vos fosse feito é o principal mandamento de tudo. Que apenas o amor, a união, realmente nos fará crescer, nos fará evoluir. E aproveitemos cada vez mais o nosso tempo para justamente nos conhecer, nos estudar e nos elevar através de tudo o que o plano espiritual tem a nos oferecer. Que possamos cada vez mais fazer bom uso de nossa religião, de nosso tempo aqui na Terra, aproveitando todas as oportunidades. E aproveitemos mais uma oportunidade para juntos nos ligarmos, para vibrar. Lembrando sempre que a vibração é o nosso sentimento sendo aflorado no que há de melhor. Então convido mais uma vez a fecharmos os nossos olhos para que possamos nos unir em pensamento, vibrando pelo planeta Terra, vibrando por todas as religiões, todos os religiosos, todos aqueles que realmente têm o objetivo de ligar a cada um de nós, fortalecer essa religação com Deus. Vibrando por aqueles povos que ainda atravessam conflitos, violências, animosidades. Vibramos pelo Brasil, por esta pátria amada, belíssima por natureza, que possamos conviver cada vez mais como fraternidade. Vibramos pela saúde daqueles que estão enfermos, por aqueles que estão nas ruas, famintos, solitários. Vibramos pelos órfãos, pela idade idosa desamparada. Vibramos por aqueles encarcerados, por aqueles que ainda se escravizam por sentimentos de vingança ou de rancor. Vibramos por todos os lares da terra para que haja cada vez mais diálogo, entendimento, empatia. Vibramos para que Jesus esteja em nosso lar, abençoando e iluminando o coração daqueles que conosco convivem. Vibramos pelo CEF, bem como todos os demais locais que acolhem, que abraçam, que consolam. Vibramos por nós mesmos para que sigamos firmes no nosso ideal de renovação interior, bem como para aquela pessoa que neste momento mais precisa dessas vibrações. E vamos nesse instante para o passe da semana, mentalizando que no alto a luz de Jesus mais uma vez se faz presente e recai sobre nós, tocando-nos da cabeça aos pés, reenergizando cada molécula física de nosso corpo, que a nossa fé em Deus possa abrir o nosso coração neste momento para que essa luz toque os nossos mais profundos sentimentos. Toque a nossa alma, renove a nossa consciência. Imaginemos essa luz passando pelo nosso corpo e nos transformando intimamente. E nesse instante vamos tocando com as nossas mãos aquele recipiente com água, para que essa luz que transita em nós, que nos fortalece neste momento, possa também reenergizar este líquido, fluidificando as suas moléculas, para que esta água também sirva de um instrumento a mais, de sustentação para a nossa assistência espiritual de hoje. E assim, agradecidos, mais uma vez elevamos o pensamento a Deus, para infinitamente agradecer este momento de reunião em seu nome, rogando graças a Deus. Agradeço mais uma vez a sua atenção e a sua audiência. Ainda não curtiu este vídeo, não se inscreveu? Se inscreva! Fortaleça este trabalho para que ele possa ser cada vez mais divulgado pelas plataformas digitais e chegar àqueles que mais precisam. Fortalecemos! Que todos os sábados temos conteúdo inédito aqui, dedicado às assistências espirituais, e às quintas-feiras e aos domingos também temos estudos inéditos acerca das obras fundamentais do Espiritismo.
Me despeço por aqui. Rogo que Jesus possa abençoar a sua nova semana e nos encontramos no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e tchau!